Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, segundos anos. Tem mais alguém? Eu só tenho a Aline na sala. Hein? Vamos falando aí. Tem mais alguém? Hein, minha gente? Olha, veja, é o seguinte, vamos começar. Se eu não me engano, eu parei desse slide aqui semana passada, porque eu falei muito questão de forma afirmativa, expliquei tudo aquilo sobre a forma afirmativa, que os verbos têm as modificações, né? Tem as exceções. Então, a gente vai partir hoje da forma interrogativa. E a próxima é a forma negativa. Então, veja, interrogative form. Como é que você faz a forma interrogativa no presente simples, certo? No presente simples, igual ao português. Tipo, quando eu digo eu ando, eu caminho, ela anda, ela brinca, vocês andam, certo? É nesse tempo verbal que vocês conjugam os verbos com esses sujeitos aqui. Deixa eu passar o mouse aqui em cima, na primeira linha, olha. Com esses sujeitos aqui e com os três aqui embaixo, olha. He, ou it, que está em laranja aqui. É um dourado isso aqui, não sei que cor é essa, mas eu acho que é laranja. Veja, interrogative form. Então, você faz colocando o auxiliar do na frente, mais sujeito, que pode ser um desses aqui, certo? Então, todos esses sujeitos, você usa o do na frente, mais o verbo sem a partícula to, né? Então, quando eu digo to work, eu estou dizendo o verbo trabalhar, no infinitivo. Quando eu tiro esse to, eu já vou conjugar ele no presente. Provavelmente eu conjugo ele no presente, né? Então, veja o exemplo da frase que tem aí. É uma pergunta, viu? Olha. Do you always see your girlfriend? Aí, o que foi que eu disse? Olha a tradução aí. Você sempre vê sua namorada? Então, veja, vamos analisar essa frase aqui em inglês. Olha. Coloquei do para fazer a pergunta, porque o do fica na frente do you, que é o sujeito você. Tem um advérbio, né, aqui, always, sempre, que qualifica mais essa frase. Então, logo em seguida vem o verbo see, que é o verbo to see, que é o verbo ver. Então, sempre vê. E resto de oração, resto de complemento, né, e interrogação. Não pode esquecer a interrogação. Se esqueceu a interrogação no inglês, o sinal de interrogação, a frase fica errada. Veja com a terceira pessoa do singular, né? O nome de objetos que estão no singular, nome de animais, né? Então, veja, eu coloco como das, que é esse auxiliar agora. Temos dois auxiliar para fazer a pergunta no inglês, né? Com o presente simples, do ou das. Então, para as terceiras pessoas do singular, vai ser das, mais sujeito, que é he, she ou it, o nome de pessoas, de objeto ou de animais que estejam no singular, mais o verbo que vai ser conjugado aí, que você vai conjugar, que você vai acrescentar S, ES, IES, né? Isso na forma afirmativa. Quando passa para a forma interrogativa, essa alteração muda. O verbo volta para a forma básica, sem a partícula to. Então, é como vocês vão ver nesse exemplo aqui abaixo agora. Veja, das Amanda, que é she. Então, aqui não poderia ser likes mango juice? Sim, se fosse uma forma afirmativa. Se eu fosse dizer assim, Amanda likes mango juice. Amanda gosta de suco de manga. Isso na forma afirmativa. Aí o like recebe S. Mas como é uma pergunta, esse S não precisa colocar mais aqui no verbo, porque já tem aqui no auxiliar na frente, olha. Das, esse S já indica que é terceira pessoa, que Amanda é ela.
que está aqui no parêntese. Então, o verbo vai vir normal, sem esse to, certo? Que esse verbo já está sendo conjugado. Já estou dizendo que ela gosta de suco de manga. Então, a tradução no português é essa aí abaixo. Amanda gosta de suco de manga. Veja as formas negativas, né? Você que faz como? Colocando o sujeito, que pode ser um desses aqui, certo? De cima, mais a partícula negativa don't, que essa aqui é mais para falar, que é uma forma contraída, ou então para escrita do not. Essa aqui é que se usa mais para escrever, viu? Do mais not, separado. E o verbo que está sendo trabalhado sem a partícula to. Então, veja esse exemplo aqui. Eu não tenho dinheiro. Então, será I don't have money. Certo? Então, I don't ou do not have money. Você vê que esse verbo aqui, ele é have por conta do I. Porque esse verbo vocês aprenderam no primeiro ano, ou eram para ter aprendido no primeiro ano, que ele é um verbo que é trabalhado à parte, porque esse verbo have, ele ajuda dentro de outros tempos verbais, certo? Então, ele é um verbo que não se mistura, mas ele entra nessa conjugação aqui da negativa, certo? E também da forma interrogativa. Então, veja, quando eu uso o don't aqui, é porque é em relação ao verbo. Nesse caso, have, e também por conta do sujeito, I, certo? E principalmente por conta do sujeito, I, porque isso aqui é a partícula negativa que significa não para se conjugar no presente simples, igual ao português. Eu não tenho dinheiro. Então, em inglês, eles têm uma própria negativa para cada tempo verbal, certo? Tanto do presente, quanto do passado, quanto do futuro, quanto do pretérito, tá certo? Então, eles vão ter suas próprias negativas. Então, eu digo, I don't have money. Eu não tenho dinheiro, certo? E na terceira pessoa, veja que vai mudar também, certo? Quando é na forma negativa, muda. Você coloca o sujeito, he, ou it, ou nome de pessoas, de objeto ou de animais que estejam no singular, mas essa partícula negativa aqui, does not ou does not, cadê o mouse? Does not, certo? Que é a forma contraída, que essa forma é para falar, mas também você pode escrever, dá no mesmo, significa não, do presente simples. Eu não acho que isso atrapalha alguma coisa, mas sendo que os países que falam inglês, eles não gostam que vocês coloquem na escrita formas abreviadas, e sim formas extensas, como está aqui o does not no parêntese, tá certo? Mas o verbo sem o to. Então, veja como é que fica essa frase aqui. Eu digo em português, Andresa não bebe chá. Então, eu digo, Andresa does not, cadê o mouse? Andresa does not drink tea. Aí você diz, ô professor, mas se eu quisesse dizer na forma afirmativa, Andresa bebe chá. Então, seria como? Seria Andresa, aí esse does not não vai ter, né? Você tira aí, porque isso aqui é o não. Então, o que é que o verbo vai vir? Drinks, vai vir com um S. Então, na forma afirmativa, fica Andresa drinks tea. Por que drinks? Porque é um verbo aqui, de regra geral, porque ele termina em K. Ele não termina naquelas outras terminações que tem que mudar, acrescentar. Aqui só acrescenta S a ele. Aí, quando vai para a forma interrogativa, essa frase, ou forma negativa, ele perde esse S. Entenderam? Entenderam? Vamos, gente, entenderam? Aline, entendeu? Alguém aí pode me dizer se entendeu ou não? Sim. Pronto, minha gente. Olha, falem porque já já vai ter uma atividade e eu quero que vocês respondam. Se der tempo, vai ter um jogo aqui, uma atividade. Aí eu gostaria que vocês respondessem. Veja, short answers. Aí veja, as short answers são respostas curtas
que você dá a uma frase que está vindo na interrogativa do presente simples. Então, veja esses dois exemplos aí, olha. Do you usually have lunch at midday? Tradução. Você geralmente almoça ao meio-dia? Pronto, foi isso que eu lhe perguntei. Aí você vai dizer, sim, eu almoço. Não, eu não almoço. Então, você responde essas duas aí abaixo. Você respondeu minha pergunta de cima. Então, você fala, yes, I do. Deixa eu passar o mouse aqui, olha. Yes, I do. Você está afirmando, está dizendo sim, eu almocei. No, I don't. Cadê o mouse? No, I don't. Não, eu não almocei. Então, isso aqui são respostas curtas, tá certo? Que se dá a perguntas feitas no presente simples. Essa aí é com do, né? Que eu estou perguntando a você, veja, do you. Se eu digo, do you usually? Você, o do aqui não tem tradução, viu, minha gente? Esse do e esse das não vai ter tradução nenhuma. Ele só indica que é um auxiliar para formar a pergunta ou então a negativa, como está aqui na resposta curta. Veja, don't, aqui em cima, ou então aqui embaixo, doesn't, que vai ser a outra que eu vou dizer. Certo? Ou então, para afirmar, você dizer na positiva, né, com yes, do ou das, que eu vou falar aqui já já. Então, veja, esses são auxiliares para dar respostas curtas e até respostas longas, que eu sei que não vai ter aqui. Mas a resposta longa, você usa tudo isso aqui, que está aqui nesse slide, e depois completa com o resto da oração da pergunta, que foi perguntada a você, ou a ele, ou a ela. Aí você faz o resto de uma resposta longa, usando tudo que foi perguntado em cima da pergunta. Ok? Então, se eu digo, do you usually have lunch at midday? Eu estou dizendo, você geralmente almoça ao meio-dia? Aí eu digo, sim, eu almoço. Então, eu digo, yes, I do. Se eu digo, não, eu não almoço. Então, eu digo, no, I don't. Aí vejam com a terceira pessoa, né? Que é com he, she ou it. Então, eu digo, cadê o mouse? Does he work 3 times a week? Aí veja, minha gente, esse verbo aqui, olha, auxiliar da pergunta, sujeito, verbo. Sempre as frases no inglês vai vir sujeito, verbo, sujeito, verbo. Aqui veio um advérbio nessa de cima. Então, quando o advérbio vir, o advérbio geralmente vai ficar entre o sujeito e o verbo que está sendo conjugado. O verbo aqui é have lunch, que é o verbo almoçar. Have aqui não é o verbo ter, que a gente já viu numa frase aí, certo? Have lunch é almoçar. Veja como já vai mudando as coisas. Então, se eu digo aqui na de baixo, does he work? Então, esse verbo... Ah, meu Deus, cadê o mouse? Esse verbo não precisa... Deixa eu botar. Esse verbo não precisa de S. Por quê? Porque o S já está aqui no início, olha, no auxiliar, das. Então, já está indicando que é terceira pessoa a frase, é uma pergunta. Então, does he work 3 times a week? Tradução. Ele trabalha 3 vezes por semana? Aí eu quero dizer, sim, ele trabalha. Resposta curta. Então, eu vou dizer yes. Deixa eu ver o mouse. Bora, mouse. Yes, deixa eu botar. Yes. Digo yes, he does. Certo? Isso na positiva. Se eu quero dizer, não, ele não trabalha, então eu digo, no, he does not. Tá certo? E daí eu encerro minha fala, né? Coloco ponto final. Agora, se eu quero dizer, sim, ele trabalha 3 vezes por semana, então eu vou pegar, yes, he works 3 times a week. Aí já vai ter uma diferença, certo? Então, eu vou escrever usando a partir do verbo. Aí eu vou ter que conjugar o verbo de novo nessa oração. Ou então na negativa, não, ele não trabalha 3 vezes por semana, certo? Então, vai ter aí uma pequena diferença de respostas curtas positivas e negativas
para as respostas longas, positivas e negativas, tá certo? Mas, assim, não se preocupem, não, que isso aqui eu não vou exigir muito na prova lá de vocês, não. Provavelmente quase nada, tá certo? Isso é só para vocês saberem e colocarem em prática na fala de vocês aí ou numa escrita qualquer quando vocês forem escrever alguma coisa. Então, veja, full answers, respostas cheias. Então, veja, do Tiaguinho and Luan Santana sing reggae, aí eu vou dizer, no, Tiaguinho sings pagode and Luan is a pop singer. Tradução. Se eu digo Tiaguinho e Luan Santana são cantores, cantam reggae, são cantores não, cantam reggae, aí eu vou dizer, não, Tiaguinho canta pagode e Luan é um pop, é um cantor pop, certo? E realmente, né? Tiaguinho canta pagode e Luan Santana é um cantor pop, né? Um cantor pop sertanejo. Podemos dizer que ele é mais sertanejo, certo? Mas aqui nesse slide eu coloquei um pop singer para só diferenciar, tá certo? Para vocês entenderem. Aí veja a terceira aqui embaixo, essa aqui com das, né? A pergunta, deixa eu passar o mouse aqui. Does she go to bed before 10? Tradução. Ela, veja, ela vai. Então, aqui não precisou acrescentar ES, porque aqui já tem no das, já indica, olha aqui, terceira pessoa do singular, ela. Does she go, o verbo volta para to go, sem o to, né? Porque se eu fosse dizer, ela vai para a cama antes das 10, então na forma afirmativa eu digo, she goes, aí acrescento ES nesse verbo. Por quê? Porque o verbo terminou em O. Então, na forma afirmativa, eu acrescento ES. Já se é pergunta ou negativa, o verbo volta para go, porque já vai ter lá no auxiliar, tanto da pergunta, que é essa aqui, ou então na negativa, que vai negar lá com o does not ou does not, tá certo? Então, does she go to bed before 10? Ela vai para a cama antes das 10. Aí eu digo, yes, she sleeps early. Sim, ela dorme cedo. Então, veja, aqui eu já conjugo o verbo dormir, que é to sleep. Ele só vem até o P. Mas se eu digo que, sim, ela dorme cedo, então o dorme, que está sendo conjugado com o sujeito que é ela, certo? Recebe um S. Esse verbo sleep vai receber um S. Por quê? Porque é verbo de regra geral. Ele não entra naqueles meios dos outros verbos, naquelas exceções, tá certo? Então, se coloca só apenas um S nesse verbo aí, certo? Porque eu estou afirmando. Eu estou dando uma resposta longa, né? Então, isso aqui são respostas longas, certo? Que eu até achava que não tinha, mas teve. Olha aí. Isso aí são respostas longas que você usa praticamente o que foi perguntado na pergunta, tá certo? Professor, Aí, oi. acrescenta S quando precisar, como? Veja, é o seguinte, você vai acrescentar esse, deixa eu botar aqui, slide. Veja, você só vai acrescentar S se Não, for... professor, é. Como? O ES. O ES, né? Pronto. O ES você vai acrescentar em verbos que terminam em S, SS, SH, CH, X, Z e O. Entendeu? Aí você tem que lembrar dessa regra. Isso é na forma afirmativa. Quando passa para a forma negativa e interrogativa, ele perde esse ES e o verbo vai ficar normal. Entendeu? Aí tem que estudar aquelas regras. Tem que saber das regras. Das regras que está aqui no slide todas antes. Aquelas regras todinha. As primeiras regras. Tá certo? Porque isso aqui é só complemento. Isso aqui é só você dar. Isso aqui você está dando uma resposta longa. Aí, nesse caso, você precisa conjugar o verbo como está aqui, olha. Tiaguinho sings. Veja. Tiaguinho sings, porque eu estou dizendo que Tiaguinho canta pagode. E Luan is a popstar. E Luan é
de Luan. Luan é um cantor pop. Aí eu não disse que Luan canta sertanejo, eu não disse isso. Eu disse que Luan é um cantor pop. Eu quis falar outro ritmo, outro estilo para ele, mas veja que eu usei presente simples aqui do verbo to be, depois de Luan, porque Luan é ele. Então, se eu digo ele no verbo to be, eu digo his, she's, it is. Entendeu? Yes. Pronto, então vamos passar. Aí veja, temos aqui os advérbios de frequência, né? Esses advérbios que irão ficar, certo? Entre o sujeito e o verbo que está sendo trabalhado, né? Depois. Então, esses advérbios de frequência, eles dão ênfase, eles qualificam ainda mais as frases do presente simples, né? Eles enfatizam mais. Então, o verbo geralmente vai ter que vir no presente. Ele não pode vir no passado, ele não vai poder vir no futuro. Não, porque senão sua frase em inglês vai ficar errada. Ela não vai ter uma tradução correta quando passar por lá da tradução no português. Tá certo? Então, veja, vocês precisam saber desses advérbios de frequência, certo? Porque eles também são muito usados pelos países que falam inglês. Então, vamos ver aí, olha. Adverbs of frequency. Always, sempre. Daily, diariamente. Ever, sempre. Every day, todos os dias ou todo dia. Frequently, frequentemente. Generally, geralmente. Hardly ever, quase nunca. Ou ever, também, sempre você pode falar ever, certo? Monthly, mensalmente. Never, nunca. Normally, normalmente. Occasionally, ocasionalmente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Rarely, raramente. Seldom, raramente. Veja quantos raramente tem, né? 2 já aí. Twice a week, 2 vezes por semana. Uncommonly, raramente, novamente. Usually, usualmente, geralmente. Olha o outro geralmente aí, certo? Weekly, semanalmente. Yearly, anualmente. Once a day, uma vez por dia. Então, veja, todas essas palavras são advérbios de frequência que elas dão qualidade na oração do presente simples. Então, elas vão vir geralmente, certo? Depois do sujeito, entre o verbo, entre o outro verbo, antes do verbo, certo? Porque a frase geralmente no presente simples é sujeito, verbo, resto de oração, complemento, ponto final, certo? Mas às vezes esses advérbios de frequência, eles mudam, eles podem vir sujeito, advérbio, verbo, resto de oração. Ou então pode vir sujeito, verbo, complemento de oração e advérbio de frequência no fim, certo? Como esse everyday. Esse everyday aqui nessa primeira coluna, veja, deixa eu tocar o mouse. Esse everyday aqui, ele geralmente vem no final das frases. Então, se ele vem no final da frase, ele qualifica mais a oração no presente simples, tá certo? Esse twice a week, 2 vezes por semana, e esse último desse outro lado, o once a day, uma vez por dia, eles geralmente vêm pelo meio da oração, certo? Sometimes, always, never, monthly, often, vem geralmente depois logo do sujeito, tá certo? Como os outros demais. Ok, minha gente? Ok? Falem aí. Ok ou alguma dúvida? Hein? Ok, minha gente? Ou alguma dúvida? Hein, minha gente? Pronto, então vamos para cá. Veja, deixa eu ver se eu encontro uma atividade boazinha para vocês responderem.
Vamos para essa aqui. Contexto. Vamos para essa aqui, minha gente. Essa número 7. Agora eu quero que vocês me falem, viu? Essa número 7 aí, olha. Excuse me. Espaço N-Det House. Quais vocês acham que é a alternativa? Hein? Vamos lá? Hein, minha gente? Qual é, minha gente? Quero a participação de vocês. Agora, eu sei que vocês estão na sala. Bora? Vamos, senão eu vou começar a chamar pelo nome. Vamos? Quem é que está na sala? Eita, saíram? Será que terminou a aula? Terminou.